Olá, amigos queridos. É sempre uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com vocês para falar desse irmão tão querido, para falar desse irmão que nos dedica todo o seu amor, toda a sua atenção a cada um de nós, né? Nós nos reunimos frequentemente para falarmos de Jesus. E apenas por esse motivo de nos reunir e falar dele, pensar dele, isso já nos traz um alento ao coração. Porque quando nós inserimos Jesus na nossa vida, nós estamos pensando nele. Nós estamos automaticamente deixando que ele se aproxime de nós. Então, nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho da sua vida, falar dos seus ensinamentos tão valiosos, que nos traz todos os dias reflexões extremamente importantes para o nosso dia a dia. Porque por vezes nessa correria, nesse momento em especial que nós estamos vivendo, quanto nós estamos carentes de esperança. E Jesus é isso. Jesus é a esperança, Jesus é esse acalanto no coração, é essa paz que nos traz a certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus nosso Pai, com a sua infinita misericórdia, Ele não só está sempre próximo a nós, como envia também os seus mensageiros, o seu Filho querido, para nos orientar, para nos fortalecer. Como nós precisamos nos nutrir desse amor, dessa energia de paz que Jesus nos oferece diariamente. Nós estamos aqui para relembrar um dos seus ensinamentos, porque os ensinamentos de Jesus, muito mais do que palavras, são direcionamentos, são orientações para que a gente possa nos aproximarmos de Deus, para que nós possamos nos aproximar. Porque Deus para nós ainda é impalpável, Ele é muito distante. Nós não conseguimos ainda alcançar a grandiosidade de Deus. E Jesus sabe disso. Então, como um professor extremamente didático, paciencioso, Ele vem até nós, está conosco até hoje, para nos ensinar essas lições tão valiosas, para pegar nas nossas mãos e nos ensinar a caminhar. Mas caminhar aonde? Em que direção devemos caminhar? Devemos caminhar em direção ao Pai, mas como fazer isso? Então Jesus ele veio fazendo isso, ele veio dar esse roteiro. Ele veio através dos seus exemplos nos falar, olha queridos, nós vamos por aqui e nós vamos fazer assim, assim, assim. Detalhadamente ele fez isso conosco. Então todas as vezes que nós pegamos os ensinamentos de Jesus, todas as vezes que nós pegamos o Evangelho, para ler, para estudar, para refletir, nós estamos tendo a consciência de que esse de fato é o caminho. Os ensinamentos, o Evangelho de Jesus é essa luz que nos direciona, é essa luz que aclara os nossos passos, para não que nós não venhamos a tropeçar, mas se nós tropeçarmos, nós possamos ver aonde nós estamos tropeçando e nos levantar. E a mão de Jesus está sempre estendida para cada um de nós. E talvez nós estejamos pensando nesse momento, mas quer dizer então que o Evangelho do Cristo é o único caminho para Deus. Quer dizer que fora do cristianismo ou fora da religião, nós não temos essa opção, nós não conseguimos chegar. E aí nós vamos relembrando então a fala de Jesus, quando ele nos diz que os ensinos dele era para todos, para toda a humanidade. Se nós lembrarmos a sua passagem, os seus 3 anos de vida pública, Jesus esteve com todo tipo de pessoa. Ele conviveu desde com os mais sábios, com os doutores da lei, aqueles que retinham o conhecimento das leis de Moisés, que estavam incumbidos de passar esse conhecimento à população, e convivia também com as pessoas mais simples, pensando até nos próprios discípulos, as pessoas mais humildes. Então Jesus não fazia distinção. Quando ele pregava a sua mensagem, quando ele falava de Deus, ele não ficava escolhendo para quem ele ia falar. Ele falava a todos. Ouvir essa mensagem que é individual, é de cada um, mas a mensagem é aberta a todos.
Obviamente que a gente não está, de forma alguma, diminuindo a importância da religião. A religião é extremamente importante. O próprio nome dela já nos lembra, né, que religião é religar, religar com Deus. O religar, ele lembra uma conexão, e a conexão lembra um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo. Mas também nós devemos lembrar que Jesus sempre nos disse que o reino de Deus ele está dentro de cada um de nós, ou seja, o nosso próprio templo. Então, independente de onde estivermos, dentro de uma igreja, um centro espírita, um templo, ou dentro da nossa casa, a igreja, a religiosidade, ela está dentro de cada um, porque ela fala pelos nossos atos, e não apenas por onde nós frequentamos ou por um título simplesmente. E Jesus, nos seus ensinamentos, ele vem sempre nos falar, nos relembrar, né, que a ponte para Deus, a nossa ponte para chegarmos até Deus é o próximo. Então ele falou isso em várias ocasiões, o amar ao próximo como a ti mesmo, não? Veio falando para nós amar os inimigos. Então ele veio sempre reforçando esse ensinamento para todos nós, né? Dizendo que, olha, não há outro caminho, a convivência com o outro, né? O aprendizado que temos com o outro é isso que vai nos aproximar de Deus. E tem uma passagem no Evangelho, obviamente que todas são importantes, mas o Sermão do Monte, em especial, a gente costuma dizer que é o roteiro da felicidade, é o passo a passo, é o material de construção dessa ponte. Ali Jesus nos explica detalhadamente o que nós temos que fazer para conseguir construir essa ponte e chegar até o nosso Pai. Se nós formos lembrar, lá na primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, João nos lembra, né, que quem fala que ama a Deus e odeia o seu irmão, ele é mentiroso. Porque como é que nós podemos amar a Deus que não vemos, né, e odiar o nosso irmão que nós vemos, às vezes cotidianamente, né, diariamente? Porque por próximo são todos, não apenas os nossos familiares. O próximo é desde aquele que convive conosco, né, que reparte o teto conosco, desde aquele desconhecido que encontramos na rua. Então, todos são o nosso próximo. A mensagem do Cristo, lá no livro Renúncia, já vem nos lembrar, ela não precisa apenas ser estudada, mas ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Então, ela não é apenas estudo, ela é também atos, ela é prática. Isso nós não podemos nos esquecer. Jesus, para nós, ele é a personificação do amor de Deus na Terra. Então, ele é o representante para cada um de nós. E dentro desse Sermão do Monte, como eu estava dizendo, nós trouxemos hoje a misericórdia. Então, lá no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos um pequeno trecho para a gente pensar um pouquinho, refletir, para nós observarmos como é complexo os ensinamentos de Jesus. Mas não é impossível, porque nada que Jesus deixou para nós é impossível de ser praticado. Tá? Porque se fosse impossível, ele não teria trazido. Ele nos conhece profundamente, sabe das nossas limitações, mas sabe também dos nossos potenciais. E é aí que ele investe. Quando nós pensamos na palavra misericordioso, talvez nós não consigamos entender a amplidão, né? O quanto essa palavra é complexa, como ela é ampla, né? A misericórdia, ela significa coração compadecido, se nós formos pensar na etimologia da palavra, tá? Compaixão por o quê? Pela miséria alheia, quando nós lembramos que quando o nosso irmão erra, nós temos um olhar amoroso porque nós nos lembramos que nós também erramos, que nós também falhamos, que cometemos os nossos erros, que da mesma forma que nós queremos que o outro nos perdoe, nós também devemos perdoar o nosso irmão. Então, entra dentro da misericórdia, da compaixão, o perdão, esse olhar amoroso, né? Esse se colocar no lugar do outro. E isso é extremamente importante. Porque logo no capítulo 10, em seguida, logo no comecinho ali, ele vem trazendo o versículo 14 e 15 do capítulo 6 de Mateus, onde ele diz o seguinte:
Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. E às vezes nós lendo esse trecho, a gente estranha um pouquinho, fala, como assim? Tem uma condição para Deus me perdoar? Mas aí nós fomos pensar, é o seguinte, todas as vezes que nós praticamos um ato de benevolência ao nosso irmão, nós estamos entrando em harmonia com as leis divinas, com a lei maior que rege todo o universo, que é a lei do amor. E todas as vezes que nós entramos em harmonia com essa lei, nós somos beneficiados também. Né? E automaticamente nós também estamos recebendo, por assim dizer, esse perdão. Tá? Então, quando nós exercemos essa clemência, o perdão, nós experimentamos esse consolo de sermos perdoados também. Uma vez que, também como devedores, perante essa lei divina, a misericórdia por nós exercida, ela redundará em benefício para nós mesmos, né? Atenuando o quê? A nossa consciência. Então, esse é o perdão que às vezes nós precisamos. Nós precisamos utilizar o amor como uma forma de atenuar os nossos débitos, não só o do outro, mas do nosso também, essencialmente o nosso. Nós lembramos sempre da frase de Pedro, que está lá na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 8, quando ele diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E isso é verdade. Como eu disse, a lei do amor é a lei maior, é a lei que rege todo o universo, toda a criação. Então, quando nós exercemos esse amor, quando nós aplicamos esse amor ao outro, nós estamos nos harmonizando com todo o universo, com toda a criação. Então, obviamente que isso vai trazer um grande benefício a todos nós. Nós temos uma dúvida muito grande, às vezes, quando falamos de perdão, de benevolência, se o perdão ele tem limites. Porque, às vezes, nós não conseguimos achar o equilíbrio, né? De nem ser duro demais e nem ser conivente com os erros do outro. Então, nós ficamos nessa dúvida. E para que a gente possa refletir sobre isso, se o perdão tem limites, começando sempre com a fala de Jesus para Pedro, quando Pedro fez essa mesma pergunta, né? E Jesus respondeu para ele que nós temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, e Chico ainda nos esclareceu que seria isso por dia, talvez até por segundo, né? Mas, ou seja, nós devemos perdoar infinitamente. Mas quais são as condições desse perdão, né? Então, nós temos lá, eu trouxe para vocês hoje, um texto que está lá no livro Estante da Vida, psicografia de Chico, autoria do nosso irmão X, Humberto de Campos. E ele traz um diálogo de Nicodemos, aquele doutor da lei que foi procurar Jesus, né? Um diálogo de Nicodemos com o próprio Humberto de Campos, dizendo de um encontro que ele teve com Jesus após a desencarnação de Jesus, após a crucificação. Porque ele trazia essas mesmas dúvidas que eu estou dizendo, em relação aos limites do perdão, né? Como ter esse equilíbrio, né? Como que eu posso aplicar isso na minha vida sem correr o risco de exagerar nem para um lado e nem para o outro. E aí, ele conta a Humberto de Campos que ele tem esse encontro, então, com Jesus, né? Porque o questionamento dele é, por que, Senhor? Né? Então, ele começa perguntando para Jesus, quando ele percebe a presença de Jesus, ele pergunta, Senhor, explique, tenho o pensamento em fogo, tento discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Por que te banqueteaste com pecadores e tantas vezes se referiste quase rudemente aos fariseus, leais seguidores de Moisés? Acaso estão a certas pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Então ele está perguntando como assim que Jesus parecia ser conivente com aquelas pessoas que erravam descaradamente e era tão duro com os fariseus. Então Jesus ele responde o seguinte: nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vim ao mundo socorrer os sãos, e sim aos enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus, dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto?
Então, o que ele está dizendo aqui? Que os pecadores, por mais que errem, eles já procuraram Jesus porque eles já tinham reconhecido a importância, né, de se transformar. Eles já tinham reconhecido os seus erros. E os fariseus, por muitas vezes, com todo o conhecimento que eles tinham, eles nem conseguiam perceber que eles estavam errando. Né? Lembrando sempre que os fariseus eram aqueles que Jesus dizia que tinham muito conhecimento, mas não praticavam. Então, na verdade, os doentes aqui que Jesus está falando são os fariseus, que nem conhecem enxergar a própria doença, não conseguem. Né? Então, é isso que ele vem falando, por isso que ele era mais duro, para despertar a consciência dessas pessoas. E isso cabe para nós até hoje. Né? Nós dissemos que a religião não adianta apenas nós termos o conhecimento, nós precisamos aplicá-la. Lembrando, sempre relembrando da parábola do bom samaritano. Né? Passou antes por aquele necessitado à beira da estrada, dois estudiosos, né? Passou o levita, passou o sacerdote, no entanto, nenhum dos dois socorreu. E justamente o samaritano, que era aquele que era tido como impuro, que era tão massacrado, foi justamente ele que socorreu aquele necessitado à beira do caminho. Então, que nem sempre a religião é a solução, mas ela precisa estar inserida dentro de nós, na nossa prática. E aí o Nicodemos continua questionando Jesus. Ele pergunta também sobre Zaqueu, não é? Por que Jesus foi comer na casa de Zaqueu, que era tão avarento? E Jesus novamente lembrou, ele falou assim, olha, eu não posso negar o remédio a um doente. Então Zaqueu era um necessitado, estava pedindo ajuda para curar a sua doença. Eu não poderia me negar a isso. Era um despertamento também. E ele questiona ainda sobre Pedro. Como que Jesus deixou a responsabilidade a Pedro de dirigir, né, de ser o condutor dos discípulos após a sua crucificação. Pedro, que era tão impulsivo, que cometeu tantos erros, e Jesus explica justamente por isso. Porque quando nós cometemos o erro, nós começamos a perceber a necessidade de sermos mais brandos com o outro. Nós percebemos a necessidade do perdão, a necessidade de sermos mais compreensivos. Porque quando nós erramos, nós necessitamos disso também. Então, todas essas reflexões desse texto, nós podemos trazer para nós, não é? Que o perdão, ele precisa ser vivenciado de fato, porque tem uma diferença entre perdão e desculpa. Tá? A desculpa é muito superficial, o perdão ele é mais profundo. O perdão é algo que vai nos trazer realmente a paz a todos nós. Quando Jesus disse, reconcilia-te depressa com os seus adversários, o que ele vem nos lembrar com isso? Que nós somos viajantes de muitas eras. Nós não sabemos do nosso passado. Nós não sabemos tão pouco do passado do outro. O adversário de hoje, ele pode ter sido alguém que nós magoamos, que nós devemos muito. E por misericórdia de Deus e misericórdia daquele próprio irmão, ele está nos dando a oportunidade de refazermos isso. De transformar esse erro em algo benéfico, em amor. Não é de reconstruir o que por muitas vezes nós destruímos. Então é isso que ele vem falando. E o perdão não é simplesmente eu perdoo. Ele tem etapas. Tá? Todos nós que erramos, nós temos várias etapas a seguir. Tá? Nós temos o arrependimento, nós temos a expiação e nós temos a reparação. Então, todo aquele que erra, ele vai passar por esse processo de reparação. Ele é necessário. A misericórdia de Deus é sem dúvida infinita, mas ela não é cega. Não? Ela não é cega. O culpado que foi perdoado, ele não está dispensado de cumprir a justiça divina. Ele vai ter que fazer isso de qualquer forma. Ou seja, ele vai sofrer as consequências dos seus atos, como um aprendizado e não como castigo. Deus ele deixa sempre essa porta aberta para o nosso retorno. O retorno que é o seu coração, a sua casa, não é? Quando nós perdoamos, nós temos a garantia de paz, né? Quando Jesus disse, antes de me deixar uma oferenda, reconcilia-te com o teu adversário. Então, antes de vir até a igreja, ajoelhar, né, e fazer muitas vezes todo aquele ritual exterior,
Consulta o teu coração primeiro. Procura o irmão, né? Reconcilia-te com ele. Porque muitas vezes é através de um sorriso de compreensão, de um olhar de amor, uma palavra amiga, um abraço sem uma palavra, né? Simplesmente, olha, eu te entendo. É isso que vai nos trazer de fato a proximidade a Deus. É esse irmão que vai estar nos conduzindo mais próximos a Deus. E essa luta ela não é fácil, tá? Ela exige de nós muita coragem, muita perseverança, muita confiança, né? Essa oportunidade de reconciliação com o outro, com o irmão, né? Essa ponte de ligação a Deus, ela não pode ser desperdiçada. Então nós precisamos estar sempre atentos a essas oportunidades. E para que a gente possa, de fato, levar essa reflexão com nós, eu trouxe hoje uma mensagem de Emmanuel para encerrar a nossa conversa, né? Emmanuel sempre muito didático também. Ele diz o seguinte sobre a misericórdia, a compaixão, o perdão. Ele fala o seguinte: compadece-te, pede a vida. Compadece-te, pede a lei. A vida é amor e a lei é justiça. No entanto, por marco de interação, a divina providência colocou entre ambas a fonte da misericórdia segurando o equilíbrio. O amor sabe que, sem justiça, a estrada mergulharia no caos, e a justiça reconhece que, sem amor, a meta se perderia nas tramas do ódio. Acende, pois, a lâmpada da tua compaixão e clareia a marcha. Então é isso, meus amigos. Que Jesus abençoe a todos nós e que nós possamos, então, trazer essa mensagem do Cristo a cada um. Muito obrigado.